Olá, tudo bem com você? E aí, está pronto para a aula de história? Olha só, a prof colocou umas imagens aí sobre a tela para que você observe. Nós temos aí o calendário, o ampulheta, agenda, relógio digital e relógio de ponteiro. Olha só, a pergunta é o seguinte: estas imagens têm a ver com conteúdos de história? O que você acha? Faz sentido uma coisa com a outra? Se você acha que sim, então você acertou, isso mesmo, porque iremos falar um pouquinho sobre o conteúdo de história sobre o tempo, certo? Então, o calendário eu utilizo no meu tempo. Eu utilizo para saber os dias, o dia da semana, quanto, o ano, os meses, não é verdade? A agenda eu utilizo para fazer as minhas anotações diárias, né? O relógio digital também, o relógio de ponteio para eu saber o tempo, se eu preciso ir para algum lugar, que horas devo ir, que horas devo voltar. E a ampulheta, se eu estiver fazendo um trabalho, por exemplo, e colocar a ampulheta sobre assim à minha frente, e eu fico observando o tempo que me resta ainda para finalizar aquela atividade que eu estou executando. Então, todas as imagens aí têm a ver com o conteúdo de história tempo. A outra imagem é sobre o tempo também. Nós temos aqui o Trocando Ideias, eu quero que você escreva em seu caderno e responda, certo? Então, são 3 perguntas, a prof quer que você escreva em seu caderno e depois você responda. Temos também o símbolo do tempo, que é o relógio, não é verdade? Mas também existem outros tipos de tempo. Por exemplo, temos o tempo histórico. Você já ouviu falar sobre o tempo histórico? Não? Então, olha só. A prof separou essa imagem aí desses 3 carros. Você já teve o privilégio ou você tem um carro desses? Eu não tenho. E nem tive o privilégio ainda de para tê-los. Mas é o seguinte, olha o que é legal. Esses carros não foram da nossa época. Eles não foram fabricados na nossa época. Eles foram fabricados em décadas passadas, certo? Mas o que é interessante é que eles fazem parte de um tempo histórico. No passado usavam esse tipo de transporte. E o que é legal quando nós falamos sobre o tempo é porque assim, aquilo que nós não conhecemos no passado e nós temos as imagens para ver no presente, nós descobrimos como era, né, no passado, mesmo quando nós não existíamos lá no passado. Não é legal? Então, o tempo histórico é muito importante para o nosso aprendizado. Temos também o tempo atmosférico. Você já ouviu falar sobre ele? Olha só, são as estações do ano: o inverno, a primavera, o verão e o outono. Outro tempo que tem também é o tempo biológico. Você faz ali, plantou a sementinha, né, de feijão ou de milho, e aí você dá um tempo para que ele germine. Então, ele vai germinando e vai até a fase adulta dessa planta. Então, a planta nasce, cresce, reproduz e algumas até morrem mesmo. Faz parte do ciclo de vida de uma planta. É o tempo biológico dela. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho sobre o tempo, Escola Adventista Palmas Tocantins. Olha aí, tô com muita saudade de você. Beijo, tchau, tchau.